Hoje, então, a gente começa o nosso estudo da microbiologia. Na verdade, a microbiologia é aquela ciência que tem por função o estudo dos micro-organismos. Esses micro-organismos eles causam um enorme impacto em toda a vida do planeta. Eles são responsáveis por transporte de elementos químicos que são essenciais à vida, fazem fotossíntese e, além disso, eles têm uma diversidade muito grande. Para que a gente tenha um conhecimento em microbiologia, a gente também vai precisar de ter algumas noções de bioquímica, biologia molecular, genética, ecologia. Tudo isso está envolvido no estudo da microbiologia e dos micro-organismos, ok? Então, na verdade, essa disciplina é uma disciplina que ela precisa de outros conhecimentos, né? Ela é multidisciplinar. Então, quem são os objetos do nosso estudo? Né? São os micróbios, que também são chamados de micro-organismos. Na verdade, esses seres eles são minúsculos, eles não podem ser vistos a olho nu. Né? Geralmente, eles são unicelulares, formados por uma única célula, e a gente não consegue observá-los a olho nu. E vai incluir as bactérias, os fungos, os protozoários, as algas e os vírus. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que, apesar de serem tão pequenos, os micro-organismos eles são seres vivos, né? Então, o que eles têm que a gente pode classificar esses seres como seres vivos? A primeira coisa é que eles têm uma constituição química complexa. Então, eles têm substâncias inorgânicas e orgânicas constituindo o corpo desses seres. Além disso, eles vão ter sensibilidade e irritabilidade, né? Eles vão perceber alterações no ambiente em que eles estão e vão reagir a essas alterações, ou através de movimentos, bruscos ou não. Além disso, a gente vê que eles têm ciclo vital, nascem, crescem, reproduzem e morrem, são formados por células, podem ser unicelulares, formados por uma única célula, ou pluricelulares. Como seres vivos, eles precisam de nutrição. Então, alguns seres eles são capazes de sintetizar o próprio alimento, que são os autotróficos, e outros vão ter que buscar esse alimento no ambiente, que são os heterotróficos. Todo ser vivo vai apresentar metabolismo, que são todas aquelas reações, aqueles processos que mantêm o indivíduo vivo. Além disso, os seres vivos eles se reproduzem e evoluem, ou seja, eles se modificam com o tempo. Geralmente, quando a gente pensa em micro-organismos, logo vem a doença em mente. Mas os micro-organismos eles são muito mais importantes do que só aqueles seres que provocam doenças. Na biotecnologia, por exemplo, a gente usa micro-organismos para a produção de vitaminas, de alimentos. E na engenharia genética, a gente pode modificar esses indivíduos para a produção, por exemplo, da insulina, que é um hormônio muito utilizado. Ecologicamente também, os micro-organismos são muito importantes. Eles participam dos processos de decomposição da matéria orgânica, então eles fazem a reciclagem da matéria no ambiente. E em algumas situações, eles são essenciais para a conservação desse ambiente, à medida que eles participam dos ciclos biogeoquímicos. Então, micro-organismos não são só doenças, são organismos essenciais para a manutenção da vida do nosso planeta. Então, o que ocorre é que a maioria dos micro-organismos, na verdade, auxilia na manutenção do equilíbrio da vida no nosso meio ambiente. Eles são base da cadeia alimentar em oceano, lagos e rios. No solo, eles vão auxiliar na degradação dos resíduos e na incorporação principalmente do nitrogênio, reciclando os elementos químicos que existem nesses ambientes. Eles vão ter aplicações comerciais e também na indústria alimentícia. Micro-organismo é importante. Eles são tão importantes que todas as pessoas vão ter micro-organismos, tanto na superfície quanto dentro do corpo. Eles vão constituir uma parte muito importante que a gente chama de microbiota ou flora normal. Quando essa microbiota e essa flora estão normais, a nossa tendência a adoecer diminui. Então, eles estão relacionados com vários processos que são importantes para a manutenção, inclusive, da saúde. Para dar uma ideia da importância da microbiota,
90% das células do nosso corpo são micróbios. 1 quilo de bactérias estão presentes no nosso intestino. E o número de genes que está presente na microbiota intestinal supera em 150 vezes o que está no nosso genoma. Então o que a gente percebe é que a doença, na verdade, ela vai estar relacionada com a capacidade que o micróbio tem de causar a doença e a resistência do organismo do hospedeiro para esse micróbio. Então essa relação entre a resistência do organismo hospedeiro e a capacidade do micróbio de causar a doença são importantes para determinar se uma pessoa vai ou não adoecer. Os micro-organismos eles podem se apresentar de várias formas, tanto no ambiente quanto no corpo de outro ser vivo. Uma dessas formas a gente denomina como biofilme. Na verdade, o que é esse biofilme? São comunidades formadas por bactérias que vão formar uma camada sobre uma superfície. No nosso corpo, a gente percebe isso muito claramente quando a pessoa ela tem placa bacteriana. O que pode acontecer é que durante essa associação entre o micro-organismo e o hospedeiro surge uma doença. Então, uma doença ela é chamada de infecciosa quando o patógeno vai invadir aquele indivíduo que é suscetível à doença. Ou seja, que ele não vai ter como combater ou impedir a proliferação daquele micro-organismo dentro do seu corpo. Nesse sentido de associação dos micro-organismos com os hospedeiros, a gente tem que estar atento com doenças infecciosas emergentes, que a sigla é DIE. O que seria isso? Essas doenças, na verdade, são doenças novas ou modificadas que apresentam um aumento da sua incidência ou num passado recente ou um potencial para aumento no futuro. Uma coisa que nós devemos saber é que o estudo da microbiologia ele é importante para os profissionais da saúde, uma vez que com esse estudo a gente é capaz de identificar doenças, identificar formas de prevenção de doenças, tanto dos pacientes quanto resguardar a nossa própria saúde durante o atendimento e no ambiente em que nós estamos. Sendo assim, na primeira parte desse semestre, nós vamos estudar os micro-organismos, principalmente os vírus, as bactérias e os fungos. A gente vai ver a questão da variabilidade desses seres, do controle de replicação desses seres, das doenças que eles causam, a morfologia, a genética. Então, nós vamos detalhar esses grupos aí de micro-organismos, ok?